Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje é o nosso 30º dia com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre a viúva persistente. A passagem está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. A princípio, vai dizer assim, a parábola do juiz iníquo. E Jesus, ele está descrevendo, né, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vai dizer o quê? Na época, como eu já falei algumas vezes aqui para vocês, que a viúva, né, tanto a viúva como o órfão, eles eram, normalmente entre eles, eram as pessoas mais vulneráveis, porque ninguém dava ligança. Eu não sei se é porque ninguém queria ter responsabilidade ou tinha medo, né, de acabar se tornando responsável por uma coisa do tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Então era muito normal naquela época eles não darem assistência às viúvas e aos órfãos. Mas a parábola vai contar e fala que todos os dias essa mulher ia lá, porque assim, o juiz em si, o juiz da cidade, ele era um homem que temia Deus, ele era respeitado, e só que assim, ele não deu muita. é, ele não. Ele desprezou a causa dela. Sabe? Quando olha assim e fala, ah não, dá para ela esperar mais um pouco. Então ele acaba desprezando a, a situação daquela viúva. E ele vai relatar assim, que ela ia lá todos os dias e falava para ele, julga minha causa contra o meu adversário. Todo dia ela ia lá, todo dia. Aí a palavra do Senhor no versículo 3 vai falar: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, essa mulher, ela foi lá, ela persiste, ela fala todo dia. É, julga minha causa, e ela insiste, ela é persistente. Essa mulher, embora seja uma parábola, né, mas a gente considera que essa mulher era uma mulher persistente. E nós devemos também ser persistentes, insistente. Aqui está relatando algo com relação à justiça, mas independente de qualquer situação da nossa vida, nós precisamos persistir em oração. Eu lembro que há, um, há um tempo, né, tínhamos uma irmã na igreja que ela e o esposo dela, eles cantavam na oração sempre vencemos. Na oração, eles falam sobre. A canção fala sobre Daniel. Aí fala Daniel, pois a orar, e a bênção não chegou, demorou mais um pouquinho, e a orar continuou. E aí fala, né, que ele insistiu em oração. E aqui era apenas um juiz e uma mulher. E essa mulher, de tanto insistir, de não desistir, persistir ali em oração, na insistência, né? Perdão. Com o juiz. Ai, segunda-feira é uma benção.
Então ela fala com ele, ela insiste com ele, ao ponto dele, ai, eu não aguento mais, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque pelo menos assim ela para de me perturbar. Agora você imagina você perante Deus. Você todos os dias ali diante de Deus. Porque nós, chega um ponto que vem assim em nossa mente. Mas Deus conhece a minha necessidade. Deus sabe o que eu preciso. Então eu não preciso ficar toda hora, ai, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, Deus. Mas aí é que está o nosso erro. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus através da oração, mais intimidade nós temos com Ele. Então chega uma hora que Ele vai resolver as nossas causas. Mas, porém, contudo, entretanto, nós precisamos entender que tipo de oração, que tipo de pedido nós estamos fazendo. Porque às vezes o nosso olhar, que se diz o olhar de eu preciso de uma resposta, Jesus, eu preciso de uma solução, às vezes é meio vingativo. Mata ela, Senhor, mata ele, ô Senhor. Traz ele, leva ele para a igreja, então mata. E às vezes não é isso. Paulo vai dizer assim que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E às vezes nós não sabemos mesmo. Às vezes, na nossa insistência, às vezes nós estamos pedindo de uma forma errada. Então como que eu vou aprender a orar? Como que? Então tem uma regra, tem um jeito de orar. Não, não tem um jeito de orar. Mas é a sinceridade do nosso coração. Que às vezes nós estamos pedindo algo para Deus, mas no fundo nós estamos com um olhar assim vingativo. E quando acontece algo, principalmente quando alguém magoa a gente, quando alguém nos fere, e aí fala assim, aconteceu tal coisa assim com fulano. Aí você fala, foi a mão de Deus. Deus foi justiça. Aí você se alegra. Mas há aquele temor quando acontece algo que você foi injustiçado. E aí acontece e você cria temor dentro de você. Mesmo que você fale assim, Deus, eu orei tanto para ver isso acontecendo, mas me causa um temor aqui dentro. Você não pode se alegrar, mesmo você sabendo que Deus está fazendo justiça, você não pode se alegrar. Porque quando o Senhor toma a decisão de, olha, agora eu vou entrar com justiça, agora eu vou manifestar o meu poder. Aí eu falo para você, nos dias que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, nós temos visto muita coisa. Nós temos visto e ouvido muita coisa. E muita coisa que tem acontecido, nós já havíamos ouvido Deus falar, eu irei fazer. Às vezes, você pode pensar assim, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tudo que tem acontecido ultimamente, nessa situação de muita chuva, igual teve muita chuva em Minas, nós tivemos um desastre muito grande lá no Rio Grande do Sul e muitas outras coisas. Existe um momento em que fala assim, não, mas isso é coisa da natureza. Não, gente, isso é obra das mãos de Deus. Quando o povo de Israel endurecia o seu coração e se voltava contra Deus, o que Deus fazia? Ele sempre caía nas mãos dos seus inimigos. E hoje nós temos um inimigo, que é o inimigo das nossas almas. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nos protege. Mas por conta
da dureza do coração do homem, as coisas acabam acontecendo e Deus permite que isso aconteça. Porque se ele não quiser nada do que está acontecendo, continua. Ele dá um basta, ele dá um fim e acaba tudo ali. Mas nós não podemos então nos alegrar quando nós vemos que aquilo que nós tanto oramos, aquilo que nós tanto pedimos, o Senhor está resolvendo. Mas você não pode desistir. Quantas coisas você já desistiu de orar? Quantas coisas você olhou e falou assim: ah, quer saber? Não vou orar mais não. Chega de orar. Não, 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 não. Hum? Quantas coisas você já desistiu porque você falou assim: ah, não, Deus não vai mais me ouvir. Deus não vai mais me atender. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele atende. Deus, ele responde. Quando você pensa assim, olha, eu nem lembro mais o que tanto eu pedia para Deus. Aí Deus vai, através do silêncio, ele vai e faz justiça. Ele vai e faz, não porque ele é um Deus ruim, não porque ele é um Deus mau, mas porque ele é um Deus justo. Ele é um Deus verdadeiro, mas ele é justiça também. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é vida. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós persistimos, quando nós insistimos em oração, o Senhor vem e julga as nossas causas. Então não desista. Não desista nas suas orações, não desista da sua família, não desista do seu esposo, não desista de querer melhorar a sua vida profissional, não desista, insista, persista e você verá então a glória de Deus se manifestar na sua vida. Assim como essa mulher, que ela foi lá, embora, é só uma parábola, mas nos traz uma lição muito grande. Nos traz uma lição. Lembrando que ela estava ali naquela parte da sociedade que ninguém queria ter responsabilidade. Ninguém queria falar assim, eu não posso nem pensar em estender a mão. Porque se eu estender a mão, a pessoa vai querer o pé. Porque infelizmente temos pessoas assim, tá? Hoje nós temos pessoas assim. Quando você estende uma mão, ela quer a outra, depois ela quer os pés, aí quando você vê, ela quer que você doa por inteiro para ela. Mas não desista, persista, insista em oração. E você pode ter certeza que o Deus de paz é o mesmo Deus que julga, é o Deus que mostra para você, olha, eu estou te ouvindo, só estou querendo que você desacelere. Calma, descanse em mim e com certeza eu, no momento certo, no momento que você menos espera, eu entrarei com ação e vou trazer a justiça naquilo que você tanto pede, naquilo que você tanto está insistindo. Porque eu sou justiça, mas eu ainda sou um Deus de amor. Não vamos desistir. Vamos persistir, insistir até o fim. Amém? Que Deus te abençoe e tenham todos um dia abençoado e até amanhã em nome de Jesus.